Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Startse. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre o macro cenário econômico, aí, o que vai acontecer, né, de acordo com a nossa percepção em relação ao pós-eleições. Será que é o momento da sua empresa escalar? Será que é o momento da sua empresa se proteger de alguma maneira? A gente está muito animado para o papo de hoje, porque a gente vai poder fazer uma discussão um pouco mais aberta aí em relação ao tema, e eu conto muito com a sua participação aqui no nosso chat. Comente, participe conosco para que a gente possa fazer uma interação maravilhosa aí nesse vídeo, nessa live de hoje. E para a gente trazer esse tema, para a gente falar sobre esse cenário macroeconômico, a gente traz nosso querido CEO, Júnior Bornelli. E aí, Júnior? Tudo bom, Pimenta? Tudo bem, meu caro? Muito satisfação ter aqui você com a gente, poder bater um papo nessa tarde. Boa, muito obrigado. Ainda mais para falar desse assunto, né? Que está todo mundo muito curioso para saber o que esperar de 2023, o que esperar agora nesse pós-eleições. Então, boa tarde para todos também que estão nos assistindo, nos acompanhando aí. Boa. Pessoal, então, fique à vontade, coloca aí no chat, por favor, de onde vocês estão nos assistindo. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil e também para todo mundo, né? Muitas pessoas que assistem a gente aí de todos os lugares do nosso planeta. Já teve gente até da Tailândia que falou assim, pô, tô morando aqui na Tailândia agora, sou nômade digital, aquela coisa toda. Mas vamos lá então. Eu vou começar essa pauta aqui hoje, Júnior, falando o seguinte, né? O Lula ganhou as eleições, o mercado internacional parece que está reagindo aí melhor do que a gente imaginava. O dólar fechou a 5,10, né? Fechou agora recentemente a 5,10. Inclusive na tarde de hoje eu estava olhando ali no Google, né? O índice Ibovespa está com leve alta, fechou ontem aos 116 mil pontos. Isso está abrindo muitas oportunidades aqui para as empresas brasileiras poderem crescer com previsibilidade, né, no ano que vem. E a gente vai falar um pouco sobre isso, que é a questão da captação de investimento, que é uma coisa que a gente percebe que vai rolar muito forte, principalmente no Brasil, no começo do ano que vem, principalmente. Vamos falar um pouco sobre esse tema, assim, a sua percepção em relação a o que vai acontecer agora nesse pós-eleições imediatamente? Vamos lá. Bom, acho que você trouxe bons elementos aí, bons dados, informações para esse início de conversa. Acho que existiu uma preocupação sobre o dia depois, né? O dia depois de amanhã, que seria o dia depois das eleições, sobre o que aconteceria, aquela coisa um pouco radical, não, o Brasil vira uma Venezuela, vira um Estado autoritário, o que acontece no dia seguinte? A gente viu que no dia seguinte as coisas continuaram mais ou menos como estavam, o mercado internacional ele reagiu bem aos resultados das eleições, existia uma preocupação em relação ao que aconteceria depois no cenário diante do atual presidente de perder as eleições, mas apesar dos protestos, manifestações, as coisas continuaram bem, isso não afetou a nossa economia, e isso faz com que a gente tenha agora uma postura diferente em relação aos últimos movimentos, né? Antes a gente estava dividido em direita, esquerda, metade para um lado, metade para o outro, mas o fato é que nós, empresários, empreendedores, no dia que amanheceu a segunda-feira, a gente não tinha outra coisa a fazer a não ser levantar, trabalhar duro para fazer os nossos negócios seguirem na direção correta. E acho que o ano de 2023, independente do vencedor ou do perdedor dessa história toda, o ano de 2023 vai ser um ano super interessante para a gente entender, primeiro, quanto de dinheiro externo vem para o Brasil, quais são as oportunidades, que tipo de empresas esse dinheiro vai atrás, e como é que a gente pode se preparar para um ano onde a gente começa um novo ciclo de um governo petista que foi marcado historicamente por um incentivo ao consumo interno, por o salário mínimo subindo acima da inflação, que incentiva ainda mais esse consumo. Então a gente está vendo um cenário interessante para 2023, mas mais interessante ou importante que isso é como é que a gente, como empreendedor, se coloca, se posiciona nesse momento. Se é hora de ocupar o espaço ou se é hora de se proteger. Acho que é um pouco disso que a gente vai navegar agora aqui por esses próximos minutos. Aliás, fica com a gente aí até o final, que você vai saber essa resposta mais lá no final do nosso bate-papo de hoje. Será que é o momento de se proteger ou será que é o momento de escalar? Até para dar um pouco mais de contexto para o pessoal aqui, eu trouxe alguns dados, né? A gente fez uma pesquisa para poder entender aí o que está acontecendo, e uma das coisas que a gente encontrou é que nesse ano agora de 2022, né, os investidores, os fundos de private equity, quando a gente está falando de investidores, a gente está falando aqui de Sequoia Capital, a gente está falando de Y Combinator, a gente está falando até de SoftBank. Todas esses grandes bancos, né, que estão por trás ali, ou então fundos de investimento, eles deram uma secada
porque eles perceberam que a alta dos juros e também a inflação, né, a nível mundial está crescendo dramaticamente. E isso deu uma minguada ali nos investimentos em todo o mundo, em todas as empresas. Na sua visão, o quanto que isso vai impactar aqui no Brasil no ano que vem? E até mesmo, Júnior, a gente sabe que o Brasil está um pouco protegido em relação a isso, né? Esse fenômeno não pegou o Brasil do jeito que ele pegou tão forte como nos Estados Unidos, né? Sim, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Por que no mercado, por que nos Estados Unidos sempre teve muito dinheiro para empresa de tecnologia? Por que sempre teve muito dinheiro para startup? Por que essa indústria de private equity, de venture capital lá nos Estados Unidos sempre foi muito pujante? Basicamente porque a taxa de juros ela era muito próxima de zero, então você botava o teu dinheiro no banco para render e esse dinheiro rendia muito pouco. Então, no final de um período, você quase que não acumulava dinheiro nenhum em cima daquele valor que você tinha aplicado. O retorno em cima do teu capital era muito baixo. Então, os investidores americanos eles sempre tinham que buscar alternativas. Investir no mercado de capitais, investir em empresas, sempre era uma boa alternativa, porque ela poderia trazer mais retorno, apesar de oferecer também mais risco. Por isso que sempre teve muito dinheiro para startup lá. Quando você bota o dinheiro numa startup, a chance dela retornar um valor enorme quando dá certo é gigantesca, mas poucas dão certo. Então esse era um risco de deixo meu dinheiro parado não rendendo nada ou eu arrisco um monte de negócios aqui, boto dinheiro num monte de startup para ganhar alguma coisa. Bom, a gente viu durante os últimos anos, quando os juros aqui no Brasil também estavam muito baixos, os investidores brasileiros tirando o dinheiro dos bancos e botando em negócios reais, na economia real. E as startups foram muito beneficiadas disso. E aí o brasileiro copiou aquele modelo americano de vamos botar muito dinheiro e as empresas vão crescer loucamente, e a gente bota mais dinheiro, e elas crescem loucamente, botam mais dinheiro, sem se preocupar com a saúde financeira dessas empresas. Eram empresas que viviam basicamente dependendo do dinheiro dos investidores. Quando a gente passou por um cenário onde os juros começaram a subir de novo, aqui no Brasil a gente chegou a 13%, sei lá, quase 14% 13,75%, de taxa de juros anual, o investidor começa a fazer uma conta. Ele olha e fala, opa, antes eu não ganhava nada. Agora eu posso ganhar 13% em cima do retorno do meu dinheiro se ele ficar parado, sem risco nenhum. Para que eu vou tirar o dinheiro que me dá um bom retorno aqui, paradinho, protegido, para colocar numa empresa que eu não sei se vai dar certo? Aí começa a faltar dinheiro para o mundo das startups, começa a faltar dinheiro para as empresas, porque o mercado financeiro remunera melhor. Mas não na economia real, certo? Na economia real a coisa está mais protegida. Na economia real a coisa fica mais protegida. Quem compra alguma coisa ou investe em outras coisas na economia real, está tudo certo. Mas nessas empresas de tecnologia, de crescimento exponencial, a demanda de capital é muito grande. E aí, quando esse dinheiro faltou, porque as pessoas voltaram a botar o dinheiro nos bancos, a gente viu os cenários aqui no Brasil de demissão, empresa quebrando, startup não conseguindo se reinventar, Netflix caindo porque faltou dinheiro de investidor e aí tinha que dar lucro. Então essa história das empresas que não davam lucro, mas cresciam bastante, ela deve estar chegando ao fim, pelo menos para o próximo ciclo. Pode ser que lá na frente isso mude de novo, mas o próximo ciclo é o das empresas que conseguem crescer de uma maneira sustentável, crescer muito e ainda dar lucro. Agora, na prática, né, esse movimento que aconteceu aí fora do Brasil, lá, aqui impactou nas empresas de tecnologia, não tanto nas empresas da economia real, mas o dinheiro de fora, Júnior, pelo que eu percebo, está sendo investido, né, no Brasil de alguma maneira, exatamente porque a taxa de juros brasileira é uma das mais altas do mundo. Faz sentido esse movimento, né, dos empresários, dos fundos de investimento investirem no Brasil como uma grande aposta aí para o próximo ano, até mesmo de repente? Eu acho que sim, porque quando você olha para os grandes fundos hoje, tem várias notícias aí dizendo que eles estão dobrando a aposta na América Latina, apostando ainda mais na América Latina. Porque aqui a gente tem problema demais, né? E onde tem problema demais, tem oportunidade demais. Onde tem oportunidade demais, tem chance de alguém botar dinheiro e ganhar muito dinheiro com aquilo. Então tem esse movimento que parece ser interessante. E a gente tem um cenário político no ano que vem que já foi experimentado em algum momento lá atrás. A gente já teve 14 anos, né, de governo petista, onde os investidores lá de fora sabem mais ou menos como esse governo funciona, já tiveram bastante tempo e contato com esse governo. Então eles têm um apetite de voltar a colocar dinheiro aqui no Brasil, impulsionado por 3 letrinhas importantes, né? A tal do ESG, que inclui aí a responsabilidade socioambiental, né? O futuro governo, ele promete, ou ele é visto como um governo que tem mais
capacidade de fazer uma melhor gestão do meio ambiente, melhores proteções, enfim, desmatamento, Amazônia, essa história toda que a gente sabe. Então, esse dinheiro que estava bloqueado lá fora, que não vinha por conta dessas restrições relacionadas ao meio ambiente, começa a vir. Então, possível que no ano que vem a gente tenha muito dinheiro de fora entrando aqui no Brasil. Eu, inclusive, sobre isso que você está falando, eu separei uma notícia que foi do SoftBank sozinho. Ele tem 10 bilhões de dólares para investir na América Latina e uma grande parte dele, né, acho que a maior parte desse investimento vem aqui para o Brasil. A pergunta que eu te faço, e eu sei porque nós somos, né, inicialmente a gente era uma empresa bootstrap, né, a gente cresceu ali através do nosso próprio fluxo de caixa, mas essas empresas, esse dinheiro vai ser canalizado para que tipo de governança hoje? Porque acabou a era da bonança, certo? Isso. Como é que vão ser esses novos cheques, na sua opinião? Esse aí é o ponto fundamental e aí eu te peço para que você que está nos assistindo agora preste bastante atenção nisso. O modelo de negócio daquelas empresas, principalmente de tecnologia ou startups, que demandavam dinheiro demais para crescer e que lá na frente iam descobrir como dar lucro, não existe mais. Esse cenário hoje não é bom para essas companhias. Para quem é bom o cenário hoje e para quem devem ir os melhores cheques? Para as empresas que entregam grande resultado, que entregam grande crescimento, mas que entregam lucro. Aquelas empresas que são autossustentáveis. Essas são as grandes joias hoje do mercado, essas são as grandes empresas que os grandes investidores procuram. Empresas que crescem muito, mas que entregam resultado, que dão lucro, que são autossustentáveis. Por que isso acontece? Antes, a gente tinha períodos muito longos para um negócio se experimentar, né? Pegava um Spotify lá, nascido em 2008. Pô, aquele negócio ele podia, 10 anos pela frente, ele tinha para buscar um jeito de ganhar dinheiro, se experimentar, faz um teste aqui, outro teste ali, cresce 50 milhões de usuários, 100 milhões de usuários, 200 milhões de usuários. Não tinha muita preocupação em dar lucro rápido, porque tinha muito dinheiro de investidor para sustentar, e em algum momento ele ia aprender a ganhar dinheiro. O problema é que hoje, os ciclos de reinvenção das empresas, ou de disrupção de mercados, são muito maiores. Não dá mais para ter 10 anos para experimentar alguma coisa. Agora tem que fazer em 7 anos, daqui a pouco em 5 anos, daqui a pouco em 3 anos. Então o investidor que aposta no teu negócio, ele sabe que se você não encontrar um jeito de dar certo logo, vai vir outro negócio e acaba com o teu. E ele não teve tempo de ver o dinheiro dele trazer resultados. Então, o que ele busca hoje é empresas com produto validado, com crescimento acelerado, mas principalmente que entregue resultado, que seja autossustentável. Esse número de 7 anos é real mesmo? Já é um novo ciclo mesmo? É um novo ciclo mesmo. Tanto que, inclusive, fundos de private equity que antes investiam em negócios com períodos mais longos de retorno, estão tendo que rever suas bases para encurtar estes ciclos. Você vê hoje, por exemplo, quanto tempo que dura uma empresa hoje no hype dela? Pô, vamos pegar a Netflix. Netflix nasceu como streaming, né? O stream da Netflix nasceu em 2007. Ela cresceu pujante até 2020. A partir de 2020 ela começou a ter problema. Ela começou a sofrer dificuldades. Quando você pega outras startups aí de vários segmentos, elas cresceram bastante durante um tempo, mas rapidamente começaram a ter dificuldades. Ou porque acabou o dinheiro de investidor, porque elas não se provaram sustentáveis, ou porque apareceu um desafiante fazendo algo diferente que fez com que aquele negócio que ela tinha já não fosse mais tão atrativo. Então esse tempo de maturação das empresas precisa ser cada vez mais rápido, porque algo novo aparece cada vez mais rápido. Então esses ciclos são menores, o ciclo de reinvenção e maturação das empresas acabam sendo cada vez menores. Não, legal. E você que está sempre aí trocando ideia com os empresários, com os fundos de investimento e tudo mais, como é que você está mensurando, ou então sentindo a percepção dessas pessoas em relação ao que vem pela frente, principalmente ao ano de 2023? A percepção de casas de M&A, de bancos de investimento, enfim, com quem eu tenho conversado, é que o ano de 2023 vai ser um ano de muita entrada de dinheiro externo. Muita gente que não investia no modelo, não apostava no modelo político atual, vai deixar de ter alguma resistência, porque não sabia muito bem o que poderia acontecer num segundo mandato, ou no caso de uma não eleição, uma não reeleição, enfim. E eles enxergam no governo do PT, que já foi explorado durante bastante tempo, né, já teve no poder durante bastante tempo,
um período de mais estabilidade ou mais previsibilidade. É mais previsível o que vai acontecer num governo do PT do que no governo atual que a gente tinha ainda tem, né, até janeiro. Então esse cenário faz com que venha muito dinheiro de fora neste primeiro ano. Agora, captar dinheiro nesse primeiro ano vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo, vai ter mais dinheiro? Não necessariamente, mas o dinheiro vai estar aqui e vai ter mais entrada de dinheiro externo. Segundo, o segundo, terceiro e quarto anos do próximo governo vão ser anos também de pujança, de bons para captação de investimentos, enfim, vai depender do desempenho do primeiro. Se o primeiro ano for um ano onde o governo se mostra com uma política econômica questionável, ou muita intervenção do Estado, ou privatizações, ou enfim, qualquer não privatizações no caso, né? O que vier de respostas nesse primeiro ano é o que vai ditar os 2, 3 e 4 anos seguintes. A expectativa só para o primeiro ano é de que vai entrar muito dinheiro no Brasil. E essa entrada de dinheiro faz com que esse dinheiro precise ser distribuído para alguns lugares. E esses lugares são as empresas. E essas empresas vão ser as que crescem muito e entregam resultado. Não, eu vou pegar esse pedaço que você acabou de falar, vou colocar num quadro ali, vou deixar pendurado um segundo, vou trazer atenção aqui para a nossa audiência agora e vou perguntar aí para vocês, tá? Coloca aí nos comentários para nós. Você está otimista ou você está pessimista em relação a tudo que vai acontecer, né? A tudo isso que a gente está falando aqui. A nossa sensação, ela é muito otimista, afinal nós somos empresários, a gente trabalha, a gente quer, né, que os nossos negócios cresçam cada vez mais. Eu não estou falando isso para enviesar, eu estou falando isso mais para poder sentir aí do seu lado o que vocês estão sentindo em relação a isso também. Pegando aqui de novo, tirar do quadro e voltar aqui para o que a gente estava falando. Vai chegar muito investimento no Brasil, isso é um fato, né? A gente sabe que são vários fatores. Eu anotei alguns deles aqui. Por exemplo, tem a questão do SoftBank que eu estava falando, que sozinho vai investir 10 bilhões aqui na América Latina, mas o que eu tenho percebido? Cara, a América Latina e o Brasil, eles são como se fossem o novo Vale do Silício, né? Agora, nesse exato momento. Por quê? Porque você concorda comigo que os problemas estão bem mais resolvidos lá e na Ásia, por exemplo? Qual que é a menina dos olhos do mundo hoje? Aqui a gente tem o quê? Alimento, né? A gente tem questões que envolvem o agro e fome é um problema no mundo todo. A gente tem a questão com a Amazônia, né? Que principalmente no Brasil. Então, o que você acha em relação a isso do Brasil como a bola da vez e a relação disso ser, por exemplo, do Brasil ser como se fosse o novo Vale do Silício Mundial? Eu acho que você tem razão. O Brasil é o quinto ou sexto maior país em número de população, né, de habitantes. Então, é um dos maiores mercados do mundo. O empreendedor brasileiro provou nos últimos 10 anos que é capaz de criar negócios que são referência global. A gente tem Nubank, a gente tem XP, a gente tem 99, a gente tem iFood, a gente tem Único, a gente tem um monte de negócios brasileiros que fizeram IPO lá fora ou que se tornaram referência para o mundo todo. Então, o brasileiro mostrou que tem essa capacidade de criar negócios não só para fazer sucesso no Brasil, mas também para fazer sucesso lá fora. A gente mostrou que a gente é um país que, sim, tem muitos talentos de tecnologia. O Brasil virou o foco para a contratação de talentos de tecnologia. Europa, Estados Unidos estão contratando os nossos programadores. Tem material humano, mão de obra boa aqui no Brasil para a tecnologia. Então, esses elementos fazem com que o Brasil pode ser considerado esse novo oásis para receber investimento para as nossas empresas, porque temos esses elementos todos que eu falei, mas tem muito problema em educação, muito problema em saúde, muitos desafios no agro, muitos desafios logísticos. Temos uma população que ainda é carente de muita coisa básica. E tudo isso, grandes problemas são grandes oportunidades. Todo lugar onde tem um grande problema, existe uma grande oportunidade para ser resolvida. E essa grande oportunidade que precisa ser explorada, ela é um grande pote de ouro para o investidor que acerta ali no momento de fazer o aporte. Exemplos dos últimos anos. Moradia é um problema no Brasil? Pô, é um problema. Quais foram as startups que mais receberam investimento? As Construtechs, as PropTechs. Saúde é um problema no Brasil? Quais são as startups mais quentes hoje, onde o SoftBank está dizendo que vai botar dinheiro, o Andreessen, que é outro fundo lá do Vale do Silício, está dizendo que não vai botar dinheiro? Health Techs. Ah, é? Educação é um problema?
quais são as empresas que estão recebendo investimento nos últimos anos? EdTechs no Brasil. A Startse é um exemplo disso. Recebemos 75 milhões de reais no ano passado. Então, onde tem grandes problemas, existem grandes oportunidades. E o Brasil tirou aquele estigma de que o brasileiro não é um bom empreendedor, não sabe de tecnologia. Não, isso a gente já provou que a gente é bom. Nós temos aqui 20 unicórnios, 21 unicórnios, né, e empresas que são referência globais. A gente criou, o Brasil criou uma das maiores fintechs do mundo, que é o Nubank. O Brasil tem uma das maiores plataformas de investimento do mundo, que é a XP. A gente tem um dos maiores aplicativos de deliveries do mundo, que é o iFood. Então a gente tem a Fazenda Futuro, que é uma food tech que hoje vende em todas as capitais mundo afora. Então a gente rompeu essa barreira e mostrou que sim, o brasileiro é um grande empreendedor, o brasileiro é alguém que tem uma visão global e é alguém que entende de tecnologia. Faz do Brasil isso, obviamente, o radar para capturar todos esses investimentos que vêm de fora. Não, e eu concordo demais, até mais ou menos em 2018, na última vez que eu discuti sobre esse tema, né? A gente pegava e olhava ali quantos unicórnios por país, né? O Brasil, cara, ele não. Poxa, antes do 99 não tinha ninguém, né? Nenhum. Depois do 99 abriu a porteira e olha como a gente está crescendo em relação. E eu lembro que existia um preconceito de fora, porque eu gosto de trocar ideia com o pessoal que está fora do Brasil e eles falavam, não, cara, o Brasil vai demorar demais para conseguir ser. Só que, sabe aquela coisa do suddenly, como é que é a frase do de repente... E gradualmente. E gradualmente, né? Gradualmente e de repente. Gradualmente e de repente. Cara... Olha o que aconteceu. A gente está no movimento de crescimento, porque as pessoas estão se capacitando cada vez mais. A hora que você vê, vai ter tudo acontecido. E o mercado vai dar uma saturada ao longo desses próximos anos, com certeza, em muitos mercados. E para mim, Júnior, é uma grande oportunidade agora, né? Para quem quer, se posicionar, quer começar... eu já vou dar o meu voto aqui, tá? O meu voto é, vamos acelerar. Eu sinto que é o momento da gente poder acelerar, por quê? Porque o mar tá para peixe, né? Eu não tô com esse pessimismo que as pessoas estão assim. Eu queria até saber a sua opinião a respeito disso. Eu acho que você falou bem. Você acha que independente da posição política ou do resultado das eleições, e o que a gente está trazendo aqui são informações que a gente coleta no mercado, né? Não são simplesmente as nossas opiniões ou nossas preferências, são opiniões que a gente coleta no mercado e escuta das pessoas. O próximo ano, o empreendedor por si só ele tem que ser um cara otimista. Se o empreendedor não for um cara otimista, ele tem dificuldades. O otimismo ele não pode estar acompanhado de uma coisa, de um otimismo lunático, né? Tem que ser um otimismo consciente. Como é que você faz para ter um otimismo consciente? Liga teus radares, captura os sinais. Quando você entende os sinais e você transforma aqueles sinais, depura e transforma aquilo em ações, você se torna um otimista consciente. Então a gente precisa agora ser um otimista consciente. Eu estou extremamente otimista com o que vem pela frente, sabendo e consciente dos desafios que também serão colocados, que serão postos, tanto no campo político quanto no campo econômico, mas eu acredito que quem não se preparar para acelerar muito em 2023 vai perder espaço. Lembra aquela história quando a gente estava lá no meio da pandemia? A gente criou um programa chamado Programa Exponencial de Retomada. Lembro demais. E o que a gente falava ali? Você precisa cuidar do que você tem, olhar para os seus ativos, perceber os sinais, mas você nunca pode perder a sua capacidade de reação. Porque na hora que for dada a largada, quem tiver mais musculatura, mais informação, mais preparo, vai ocupar o mercado. E se você que reagiu mais lento, porque você se encolheu demais, vai perder espaço. É a mesma situação agora. Pô, e o que eu faço agora? Ai, meu Deus, o PT ganhou, não sei o quê. Vou me encolher, vou proteger. É a hora de eu guardar o que eu tenho. Na hora que você acordar e perceber que o mundo lá fora continua quase igual, outros já vão ter ocupado o teu lugar. Então, o otimismo consciente é o que deve estar na nossa cabeça agora. Olha para o mundo, percebe os sinais, busca as informações, estuda, se prepara, conversa com as pessoas, interage com outros empreendedores, captura esses sinais, mas transforma isso num otimismo consciente. Nós aqui na Startse, nós somos do time dos que vão explorar o máximo possível as oportunidades de 2023 com otimismo, com consciência para continuar crescendo e dobrando a empresa como a gente fez agora em 2022. Essa é a nossa visão e eu acho que essa deveria ser a visão de todos que estão nos ouvindo agora. O otimismo consciente. Vamos separar aqui em dois pedaços. Eu vou te fazer uma pergunta baseada no seguinte, tá? Qual que você acha que é a mentalidade para quem hoje quer empreender,
de um lado e de outro, ou seja, vamos supor, eu sou um líder numa organização e eu quero empreender pela primeira vez. Qual que é a mentalidade para essa pessoa? Se puxa, tá na hora de eu montar uma empresa ou me proteger. E por outro lado aquela pessoa que trabalha na economia tradicional, o empresário que vai ter uma sucessão ou familiar ou uma sucessão através de um corpo diretivo na empresa dele, se ele deveria se digitalizar ou não. Tá? Então, separando em dois ambientes completamente distintos aqui, qual que é a sua visão para cada um deles? Boa. Acho que quem hoje é um executivo, está trabalhando em algum lugar e quer empreender, eu acho que é um bom momento. A gente falou ali atrás, só para exemplificar, mas Uber, Airbnb são exemplos de empresas que nasceram depois de grandes crises ou depois de momentos de grande tensão. Sempre quando tem um momento de grande tensão, uma grande crise, uma guerra, um conflito, existem um monte de negócios grandes que aparecem porque abriram-se buracos de oportunidade. Então é hora de apostar em alguma coisa, de empreender sem dúvida nenhuma, sempre olhando para as oportunidades que estão claras ali no mercado, que existe um caminho. Segundo, o outro lado, quem está numa empresa hoje, já empreende, tem uma empresa familiar, uma empresa tradicional, uma economia real, como você falou, essas pessoas elas precisam aprender o que a gente chama de gestão ambidestra. Elas têm que continuar fazendo muito bem o que já fazem, mas têm que começar a apostar no próximo ciclo. Qual vai ser o futuro do meu negócio? Não dá para ter uma resposta correta. Quando você não tem uma resposta correta, você começa a experimentar esses futuros, né? Vou apostar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, mas continuando a engordar esse peixe aqui. Esse aqui não pode parar. Eu tenho que continuar fazendo com que esse aqui cresça para eu ter musculatura, dinheiro e condições de financiar este próximo futuro, que é inevitável. Esse próximo futuro é inevitável. O negócio que a gente tem hoje, ele vai acabar em algum momento, ou o jeito que a gente faz ele vai mudar. Então tem que construir isso. Agora, a dica principal nessa história toda, nunca pare de se atualizar. Nunca pare de estudar, de aprender, de se relacionar com outros empreendedores, de participar de comunidades, de estar escutando o que o outro está fazendo, porque assim você aprende, assim você se mantém atualizado, assim você aumenta a capacidade de captura de sinais do teu radar e aí você se coloca numa condição de dar o próximo passo. Hoje, aquela história de que a gente tem que aprender sempre, cada vez mais, fazer uma jornada de aprendizado durante a vida toda, é a mais pura verdade. Num mundo instável como a gente vive hoje, se você não aprende coisas novas o tempo todo, você está fora do jogo. Então esse é o ponto principal. Otimismo consciente, é hora de empreender, é hora de fazer ambidestria no seu negócio, desde que você esteja disposto a aprender coisas novas. Eu gosto muito dessa linha de raciocínio. Até, pessoal, eu queria... vou perguntar para a equipe aqui se a gente consegue colocar aquela função de poll, né, de perguntas ali. Dá para a gente colocar e de repente as pessoas irem votando. Estou pessimista, estou otimista, porque eu percebi muito comentário aqui no chat, eu não consegui nem acompanhar. Mas eu estou vendo muito tá bem dividido, né? Tá bem dividido. Tem algumas perguntas também, inclusive a nossa amiga aqui, a Cássia Ribeiro, ela perguntou, se vocês fossem criar uma empresa hoje, considerando esse cenário, vocês investiriam em qual ramo? Boa. Essa é aquelas perguntas de $1 milhão, né? Mas eu vou te dizer, Cássia, eu acredito muito nos negócios hoje que vão para a área da saúde, principalmente usando tecnologia para ampliar o acesso à saúde. Se você olhar os últimos investimentos nessa área no Brasil, eles estão concentrados em telemedicina, em popularização de planos de saúde, em proporcionar acesso à saúde para pessoas que não têm condição de pagar caro por isso. Então, existe uma tendência aqui. Outro, alimentos. A área de alimentação, o food tech ou o agrotech, é fundamental. Cada vez mais as pessoas vão depender do agronegócio brasileiro, cada vez mais o mundo vai depender do que a gente faz aqui. Então existe uma grande oportunidade de investimentos no agronegócio, no setor de alimentos. Então são duas coisas que estão latentes. Health Tech, porque a pandemia abriu um espaço no tempo para investir em negócios de medicina, de saúde, prevenção. A Apple, por exemplo, acabou de dizer que o futuro dela vai ser se transformar numa empresa de saúde. A Apple está dizendo isso. A Microsoft já ganha dinheiro na saúde durante muito tempo. Então, as grandes, a Amazon comprou uma empresa de farmácia, comprou uma empresa de telemedicina
Pô, a Amazon está investindo em saúde. E até a Ambev, né, que vocês comentaram no último episódio do Organizações Infinitas ali, poxa, não vai ser mais uma empresa de bebidas em breve, né? A Ambev, o CEO da Ambev disse, nós não somos mais uma empresa de bebidas. As empresas elas se transformam o tempo todo. Então, quando você tem este fenômeno e tem esse monte de oportunidade, alguém vai ocupar esses espaços. Então, medicina, alimentos, agro, são algumas das frentes que com certeza devem criar as próximas grandes empresas brasileiras. Boa. Vocês colocaram aí a ferramenta de pesquisa ou não teve jeito? Não tem. Acho que a gente não tem disponibilizado aqui. Bom, pessoal, quem quiser agora então fazer mais algumas perguntas, a gente vai ficar mais alguns minutos e eu quero mostrar aqui para vocês um dos nossos programas, porque já que a gente está falando sobre capacitação e a Startse é uma escola internacional de negócios, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma oportunidade que a gente tem em um dos nossos programas de certificação internacional com a Babson College, né? Que é uma das maiores universidades de empreendedorismo aí do mundo todo. Deixa eu ver como é que está aqui minha tela. Acho que já está pronta para poder... Espera aí só um segundinho, eu já vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu fechar aqui. E tem uma condição que é exclusiva para Black Friday. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem ver a minha tela aí. Boa. Acho que foi, né? Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso querido programa chamado EXP, que é o Entrepreneurs Exponential Program, ou seja, é o programa exponencial para empreendedores, em tradução livre aqui para o português. É uma certificação internacional em empreendedorismo para que você possa criar e acelerar o seu negócio. Essa certificação ela foi criada junto com a Babson College, que hoje é simplesmente a escola de empreendedorismo e negócios número 1 dos Estados Unidos. Então, como a gente estava falando para vocês, poxa, eu sou um executivo que quer empreender pela primeira vez hoje, ou então eu sou um empresário que quer realmente digitalizar a minha empresa, cara, não tem nenhum programa de certificação mais rápido, mais na veia, que vai conseguir te ajudar e trazer todas as ferramentas que você precisa, e eu já vou te mostrar que ferramentas são essas, para que você possa, de alguma maneira, ser muito mais competitivo e fomentar aí essa gestão ambidestra, né, que o Júnior está falando para você, porque a gente está falando muito sobre inovação dentro desse nosso programa, tá? O início dele é agora, já no dia 23 de novembro, então o formato do programa é com aulas ao vivo e também com aulas gravadas que acontecem, né, com professores internacionais. São 20 horas de programa, 100% em português, e ele acontece em 4 semaninhas ali. Em um mês você vai resolver a sua vida, né? Você vai conseguir aprender tudo ali com esses professores internacionais. É 100% traduzido para o português, caso você tenha algum problema com a língua inglesa aí, né? E você vai aprender com os maiores nomes aí do universo de negócios do mundo, né? Os professores da própria Babson College, que é o Philip Kim, o Andrew Zacharakis, o Steve Blank, que é simplesmente o Godfather, né? O Papa do Vale do Silício, e você vai aprender sobre todos esses temas que a gente traz aqui, né? Nessa imagem que eu mostro para vocês hoje, como que você desenvolve o seu DNA empreendedor, criação de negócios exponenciais, estratégia e investimento, como é que você lidera um novo negócio, posicionamento da sua empresa, fidelização de clientes, métricas financeiras de crescimento, e uma das coisas mais importantes no dia de hoje é como é que você faz para realmente gerar demanda da maneira correta e com a equipe correta. Eu vou deixar aqui já para vocês todos os detalhes para que vocês possam ler aí e ver se essa é a melhor opção para vocês agora. Eu diria que é, porque eu já vou mostrar aqui qual que é a condição comercial desse programa. Inclusive, o Júnior é um dos professores aqui, ó. Vocês estão vendo na tela, ele está no módulo 1 aqui. O módulo do Júnior é exatamente criando um negócio exponencial. Fala um pouquinho aí sobre o programa, Júnior. Boa, Marcelo. O EXP, como você disse, é um programa, talvez um dos nossos melhores programas para empreendedores. O EXP ele tem essa característica de pegar o que existe de melhor dos empreendedores americanos. Afinal, o Babson College é o maior e melhor escola de empreendedorismo do mundo há 30 anos. Então, pega as melhores ferramentas disso, a transforma em frameworks, ou seja, em aplicações práticas,
E isso faz com que você tenha condição de desenhar o seu novo modelo de negócio, desenhar suas próximas estratégias, reavaliar o teu negócio hoje para entender qual caminho ele deve seguir. Então é uma formação incrível para empreendedores, gente que quer empreender, que está hoje no negócio, quer sair, empreender, quer criar o seu próprio negócio, quer reinventar o seu negócio. É uma certificação internacional, então você recebe um diploma, um certificado de uma das melhores universidades americanas. E esse programa é um programa curto, né, Marcelo? Ele é um programa prático, didático, objetivo, onde você sai pronto para aplicar. Essa é uma característica dos nossos programas aqui. A gente não acredita mais naquelas certificações longas de 2 anos, onde você sai e o conteúdo já ficou velho. Você tem que aprender com o que é mais atual, usando as melhores ferramentas e colocando isso em prática muito rápido para obter os melhores resultados. Então, o EXP é, sem dúvida, um dos principais programas aqui da Startse e nos dá muito orgulho fazer isso junto com o Babson College. Né? Que legal. Eu coloquei aqui na tela para você que quer já acessar e ver todos os detalhes. Vocês estão vendo aí? Boa. Então pode apontar o seu celular para o QR Code na tela, ou então acessar o startse.la/exp, né? exp-bf. Por quê? Porque agora, nesse exato momento, nós estamos fazendo uma condição exclusiva de Black Friday. Essa promoção aqui não volta mais, tá? Pode ter certeza, essa não volta mais. Ela está garantida agora para você. 43% off. Vai sair de R$6.000, que é o valor usual dela, que já é barato demais para quem está buscando uma certificação internacional, como o EXP, né? Uma certificação internacional em empreendedorismo, por apenas R$3.420, a nossa condição de Black Friday, que você pode dividir em até 12 vezes de R$285 sem juros. Aí dá menos do que um cafezinho por dia, né? R$9,50 por dia. Basta você apontar o seu celular para o QR Code ou então clicar aí na tela que a gente colocou o link para todos vocês poderem aproveitar essa condição exclusiva aí, só passando em mais alguns módulos aqui para vocês verem, né? Posicionando o seu negócio para crescer, depois criando o seu novo empreendimento, sempre com professores internacionais ou então professores que estão realmente aí na linha de frente das empresas, né? Validando o seu negócio com o Genaro Cuofano diretamente da Itália, fidelizando clientes de forma exponencial, com a nossa querida professora Lídia Polutnik, lá da própria Babson College, totalmente traduzido em português para vocês. E aqui eu só vou colocar por último, porque depois vocês podem ver todo o prospecto aqui já na página de vendas, mas você vai aprender sobre aceleração e atração de investimento para o seu negócio, nada mais, nada menos do que com o nosso querido professor e também empresário, investidor Steve Blank, que é o grande papa do Vale do Silício. Bom, tá aí, pessoal. Eu vou colocar mais uma vez o link para vocês poderem acessar aqui na tela, verem quais são as condições exclusivas e tem mais. A gente vai dar um bônus para você que fechar a sua compra entre hoje e amanhã. Esse bônus é exclusivo para você que está assistindo aqui ao nosso bate-papo hoje. E vai ser basicamente uma masterclass, nada mais nada menos do que com o Júnior Bornelli e com o nosso querido Pedro Engler, o CEO e o presidente do conselho de administração da Startse, sobre qual vai ser o tema? Boa, nós vamos falar sobre captação de investimento e esse vai ser um tema que vai estar na nossa pauta durante o ano que vem inteiro, o que você precisa fazer hoje para a tua empresa entrar no radar dos grandes investidores do ano que vem. O que você precisa preparar agora para que a tua empresa seja o grande alvo desses investidores. Muita coisa vai mudar, muitos detalhes precisam ser ajustados para que o teu negócio seja atraente para os investidores. Como eu disse aqui, 2 palavrinhas vão ser extremamente importantes. Crescimento com resultado. Mas fazer isso não é simples, a gente vai mostrar nessa live, nessa masterclass, para quem fechar o EXP entre hoje e amanhã. Boa. Fechado, então, eu vou ver aqui quem tem alguma dúvida sobre o programa, que a gente vai responder ao vivo, ou então alguma outra dúvida que tiver surgido aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha. Tem um pessoal perguntando se será bilíngue. Sim, será bilíngue. Então, a tradução das aulas
ao vivo acontecem simultaneamente, tá bom? E nas aulas gravadas, meu caro, quem que é a pessoa? Minha cara Adriana, a gente vai conseguir colocar tudo legendado ali para vocês. Já está disponível, tá? Quando você faz a compra ali, o módulo já está disponível na nossa plataforma de estudos. Então, fique tranquila quanto a isso, não tem nenhum problema, a gente traduz sempre. E vale lembrar que acho que a formatura da última turma aconteceu agora na semana passada, né? Foi. Quem for lá no LinkedIn, no perfil do Babson College, vai conseguir ver lá o post que eles fizeram com os formandos, lá no LinkedIn do perfil oficial da Babson College, a formatura dos primeiros alunos, dos alunos da última turma. Do EXP. Sabe uma coisa que eu acho muito legal que acontece nos nossos programas, Júnior? Eu fico assim, cara, de cara como isso é muito forte. Como a gente está falando aqui, uma das dicas que você deu pro pessoal foi faça networking, né? Não tem pessoa que está mais na mesma frequência do que você como um colega seu que participa de um programa na Startse, né? E geralmente eles criam os próprios grupos, a gente fomenta, né, esses grupos, eles sempre acontecem com muita força ali. Cara, já teve o Piero estava me contando esses dias que teve uma pessoa que saiu daqui com investimento, né? O cara saiu com um cheque milionário porque ele conheceu alguém que levou ele para outra pessoa que de repente fez o negócio acontecer. Isso acontece o tempo inteiro, né? Porque essas redes, né, essas turmas, eu chamo de redes porque são muito mais do que turmas, elas se constroem porque um empreendedor ajuda o outro, que já passou por um desafio, que sabe qual é o caminho, que viveu uma situação que o outro está vivendo, e essas conexões, elas são muito fortes e poderosas. Geram negócios, geram investimentos, geram aprendizados contínuos e relações que às vezes vão para a vida toda. Então, quando você encontra a sua tribo, né, o que é o que acontece nesses programas, você de fato vai junto com essa galera por muito tempo e aí essas coisas boas vão acontecendo. Tem o Mihoku Kasuya, falou, pô, já comprei, pô, obrigado, Mihoku. A gente te vê lá na nossa Masterclass com o Pedro e com o Júnior Bornelli. Quem mais está perguntando aqui? Deixa eu ver. A Adriana está falando, poxa, que show, parabéns aí pela iniciativa. A gente está recebendo aqui vários elogios. É isso. Bom, se vocês quiserem, a gente tem mais alguns minutos aqui, mas vamos fazer as considerações finais então pro pessoal, Júnior, tipo... na minha visão, né? A gente está no momento... Eu queria até perguntar para vocês e deixarem aqui nos comentários para nós. Depois do que a gente falou aqui, do que a gente trouxe de bate-papo, de informação, é o momento de escalar, é o momento de proteger? Então escreve aí no chat, só isso, escala ou proteção. Basicamente é isso para a gente poder mensurar um pouquinho aí do feedback de vocês e fazendo uma consideração final sobre tudo que a gente falou aqui, né? A gente acredita num 2023 ainda mais pujante, né? Com muito mais força. Eu acho que realmente o mar tá para peixe, os fundos de investimento, principalmente os que estão hoje fora do Brasil, vão entrar com força, né? Porque o Brasil é a menina dos olhos aí, principalmente mundial, porque aqui, né, é um dos principais polos alimentícios do mundo, né? Com problema na Rússia, com problema na China, principalmente, que está acontecendo lá, com todas as fronteiras ainda fechadas. O Brasil é um país, né, sempre livre, aí, é um país que está muito mais disponível até mesmo para o comércio internacional. E na sua visão, Júnior, qual que é considerações finais aí pro pessoal? Eu acho, Marcelo, que de novo, otimismo consciente. Se você está consciente do que vai acontecer no ano que vem, ou está consciente da sua posição, das oportunidades que você tem que ser um cara otimista. O empreendedor, por natureza, é um otimista. O otimista, ele sempre olha para o lado bom das coisas, ele sempre olha para além das adversidades, ele sempre tenta enxergar o copo meio cheio, e é isso que faz com que as pessoas avancem. Steve Jobs já dizia que, pô, eu não tenho nada de diferente para os outros empreendedores, eu só não desisti no meio do caminho. E o empreendedor tem essa visão, ele não desiste, ele vai, apesar das adversidades, ele vai, mesmo que o lado político dele tenha sido derrotado, ele vai, mesmo que apareçam desafios pela frente. Então, com as informações corretas, com o radar ligado, com o cenário posto, o empreendedor encontra a maneira de escalar. O ano de 2023, para mim, é o ano da escala, é o ano do crescimento, é o ano da lucratividade, é o ano da busca pela eficiência,
porque é isso que os investidores querem, é isso que eles estão buscando aqui no Brasil, é por isso que eles estão apontando os milhões e milhões de dólares deles para cá. Então eu, na Startse, junto com o Marcelo, com os nossos sócios, com todas as pessoas aqui, nós vamos fazer o ano de 2023 ser o melhor ano da nossa história, o ano da escala e da lucratividade. E eu acho que você também deve seguir por esse caminho, ser otimista, consciente dos desafios, com os radares ligados, mas sempre buscando crescer cada vez mais. Eu tô vendo aqui o feedback do pessoal, escala com estratégia. A Liliana falou otimismo consciente. Eu queria até finalizar esse nosso bate-papo de hoje, primeiro agradecendo a todos vocês aí pela audiência. Obrigado demais, Júnior, por fazer isso aqui cada vez mais incrível o tempo inteiro. E eu queria dizer que eu acredito em você, né? Eu acredito muito mais em você do que em qualquer outra coisa, porque eu acredito muito no empreendedorismo e é o empreendedorismo que vai mudar o nosso país. Muito obrigado e qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aí à disposição em todos os nossos canais, principalmente se você ainda não segue o @Startse University, que é o nosso novo canal de comunicação ali no Instagram, fechado? Valeu demais, pessoal, e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.